21 de janeiro de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 21. A graça e a paz de Cristo. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses, desde 2023 aqui no canal. E nesse mês de janeiro de 2026, nós temos 31 dias e isso permite que a leitura de Provérbios seja feita de maneira completa, porque Provérbios tem 31 capítulos. Então nós estamos lendo o capítulo do dia e dessa forma podemos completar essa meditação em Provérbios nesse mês de janeiro. Por que meditar em Provérbios? Porque Provérbios é um livro que foi deixado por Deus para trazer iluminação, clareza, instrução, prudência, entendimento, inteligência, sabedoria para a decisão em tudo na nossa vida. Deus preparou um homem para que ele escrevesse os conselhos para deixar para nós como ter uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de sucesso, uma vida de realização. Tanto é assim que existem pessoas que nem acreditam em Deus e que se inspiram em provérbios. Você sabia disso? Tem pessoas que se declaram ateus, mas que dizem: vamos ler provérbios, porque os conselhos do rei Salomão, que é o autor de provérbios, são conselhos para uma vida feliz. Então, se você não sabia disso, agora você já sabe que Deus nunca erra. Ele se preocupa com o seu povo. E ele se preocupou em instruir o rei Salomão para que ele deixasse esses ensinamentos para que nós possamos aplicar em nossa vida. O capítulo 21 que nós vamos ler agora, ele é um capítulo que nos fala sobre a soberania de Deus. Cada capítulo de Provérbios tem um tema que é o tema principal daquele capítulo. Não é que aquele capítulo trata só daquele assunto. Todos os capítulos de Provérbios falam de vários assuntos, mas tem aquele tema que é o principal. E o tema principal do capítulo 21 é a soberania de Deus. Você vê isso porque, entrando agora no versículo 1, nós lemos que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. O que esse versículo está nos dizendo? Os ribeiros de águas têm as suas correntezas que são fortes e que são difíceis de serem contidas. Da mesma forma como os ribeiros de águas têm muita força, assim é o coração do rei. O rei também tem força. O rei é aquele que lidera, é aquele que tem o poder. Mas Deus está dizendo aqui para nós, como os ribeiros de águas, que é Deus que dá força para os rios, e é Ele que controla os caminhos dos rios, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Deus tem poder de tocar no coração do patrão, do chefe, do governador, do prefeito, do presidente, do rei, da rainha, do supervisor, do diretor, do presidente, do juiz. Deus tem todo o poder. Talvez você tenha uma causa na justiça pedindo há muitos anos por um direito. Esse versículo nos fala que é Deus que dirige o coração do juiz. Ele dirige o coração do rei e da rainha, da pessoa que está com o poder de tomar a decisão sobre a sua vida. Uma outra aplicação desse versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Às vezes, esse rei aí
É o seu marido ou é a sua esposa que está com o coração endurecido para alguma coisa, algum assunto dentro de casa. Às vezes esse coração é o coração do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe ou de algum outro parente. Mas se você coloca essa situação na mão de Deus, Deus tem poder de tocar no coração dessa pessoa e inclinar o coração para o caminho dele. Então isso mostra a soberania de Deus, que ele tem o governo de todas as coisas. O versículo 2. Então, esse versículo 1, nós estamos usando essas cores aqui de maneira intencional. Laranja claro são os versículos que nos mostram uma sabedoria. O versículo 1, a sabedoria dele é: não adianta você querer que as coisas aconteçam no seu tempo e da maneira como você quer. Mas se você coloca a sua demanda, a sua questão diante do Senhor, o Senhor tem poder de tocar em quem quer que seja e fazer com que a vontade dele prevaleça. E é isso que mostra a soberania de Deus. E já vamos aqui ler os últimos versículos de Provérbios 21, porque para destacar aqui esse tema da soberania de Deus. Aqui nos últimos versículos, o versículo, vamos ler aqui o 29, o 30 e o 31. Veja o 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. O ímpio, ele endurece o seu rosto porque ele quer que a vontade dele seja feita. Ele não se dobra diante de Deus. E temos que cuidar para não agirmos com Deus como os ímpios. Porque muitas vezes nós queremos ditar para Deus como as coisas devem ser feitas. O ímpio endurece o seu rosto. O ímpio, aquele que não segue a Deus, ele também é aquele que endurece o rosto para a palavra de Deus. Ele diz assim: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, e ninguém manda em mim, e Deus não existe, e eu faço tudo o que eu quero e tudo o que eu quiser. Ele endurece o rosto e ele sofre as consequências das suas decisões de permanecer longe de Deus. Mas nós, quando estamos no caminho de Deus, seguindo ao Senhor, temos que tomar o cuidado de não agir nas coisas que nós queremos dessa forma, de dizer: Deus, faz do meu jeito. Eu quero que seja assim ou daquela forma. Nós precisamos tomar esse cuidado de não endurecer o rosto quando o Senhor está dizendo: eu quero te ensinar isso ou aquilo. Às vezes, Deus nos coloca em provações para nos ensinar algumas coisas que Ele quer que nós aprendamos para aplicar em nossa vida. Então, aqui, o ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. O reto, aquele que anda na retidão, na correção, ele reflete sobre o seu caminho. O reto, antes de tomar uma decisão, ele faz o alinhamento com a palavra de Deus. Ele se preocupa em andar no caminho reto. Então, o reto ele pensa: será que eu estou fazendo isso? Isso está de acordo com a vontade de Deus? O reto considera o seu caminho. Agora o versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então esses versículos aqui estão dizendo: não adianta o ser humano criar a sua estratégia, não adianta ele usar a toda a sabedoria, inteligência, conselho contra o Senhor. Contra o Senhor não há sabedoria, inteligência, conselho, estratégia, plano, nada. Quando ele determina uma coisa, a vontade dele prevalece. Isso fala sobre a soberania de Deus. E o versículo 31 também mostra a soberania de Deus. O cavalo prepara-se para o dia da batalha,
mas do Senhor vem a vitória. Uma pessoa pode liderar um exército, pode ter seus carros, pode ter os seus cavalos, mas é do Senhor que vem a vitória. O Salmo 20, aqui no versículo 7 do Salmo 20, você vê aqui: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então aqui o Salmo 20 está dizendo que existem pessoas que confiam nos seus carros, confiam na sua força. Tem outras pessoas que confiam nos seus cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Versículo 8: uns encurvam-se e caem. Essas pessoas que confiam na sua força, que confiam no seu poder, elas se curvam e quando elas pensam que vão conseguir se levantar e retomar, elas tombam. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. O detalhe do versículo 8 é que o cristão, mesmo que ele caia, ele se levanta. O ímpio, ele pode ter toda a força e se curvar e resistir pelos carros, pelos cavalos, pelo poder, pela força que tem. Mas ele tomba e não levanta. Quando ele tomba, ele não levanta mais. Agora, a segunda parte do versículo 8: mas nós nos levantamos. Em outras palavras, nós que seguimos ao Senhor, mesmo quando caímos, nos levantamos e estamos de pé. Por que estamos de pé? Porque estamos com a nossa confiança no Senhor. E o versículo 9: salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Veja que esse Rei aqui está em letra maiúscula. O salmista aqui está dizendo que o Rei dos Reis nos escute quando nós clamarmos. Porque se nós recebermos a resposta do Rei dos Reis, ele nos levantará. Independentemente de não termos os carros, os cavalos, a força e o poder que os que confiam nessas coisas têm. Mas como nós estamos amparados no Senhor, apoiados nele, mesmo quando caímos, é ele que nos levanta. Agora, voltando em Provérbios 21, vamos ler o versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Deus sabe quais são as suas motivações. Que todo propósito que você colocar no seu coração seja apresentado a Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que aquele é o melhor caminho, mas você já perguntou a Deus? Você já avaliou por que você está pedindo o que você quer para Deus? Muitas pessoas pedem coisas para Deus apenas para ostentação. Então tem pessoas que ela nem pensou, nunca pensou em ser uma pessoa rica, mas de repente alguém da família enriquece e aí a pessoa começa a dizer: Deus, eu também quero ser rico. Qual o propósito de se buscar a riqueza? Tem pessoas que nunca pensaram em casar, ou elas pensam assim: daqui a alguns anos eu vejo isso. De repente alguém se casa e fala: meu Deus, todo mundo está casando, então eu também tenho que casar. Tem aquela pessoa que nunca pensou em liderar. Ela estava bem, indo na igreja, participando, de repente alguém próximo assume a liderança de algum ministério e a pessoa fala: eu também tenho que assumir. Percebe que nesses exemplos, a pessoa não está buscando aquele propósito para honrar e agradar a Deus. Devemos buscar a riqueza? Sim. Por quê? Quando somos ricos, temos condições econômicas para promover a obra de Deus.
Mas a riqueza não está relacionada apenas a dinheiro. A riqueza está relacionada a produzir os frutos do Espírito. E Gálatas, no capítulo 5, no versículo 23, fala que os frutos do Espírito são o amor, a bondade, a paciência, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Se você é rico nas suas emoções, então você tem talentos para cuidar do reino de Deus, das coisas do reino de Deus. Mas a riqueza também envolve as condições econômicas. Sem riqueza financeira, você não consegue promover projetos. Então, buscar a riqueza, buscar a sabedoria, o conhecimento, buscar a condição para que você possa promover o reino de Deus é importante, mas tem que estar vinculado a um propósito. Casar é bom? Certamente é bom. Mas quando as pessoas que estão ali naquele casamento entendem que o casamento é uma aliança para Deus, para que os dois cuidem um do outro, que o casamento é muito mais sobre o cuidado com o outro do que para si mesmo, para si mesma. Tem pessoas que pensam que o casamento é para si, para ter uma outra pessoa que vai fazê-la feliz. Mas o casamento é sobre fazer a outra pessoa feliz, e quando você faz a outra pessoa feliz, ela retribui, devolve aquilo que você promove na vida da outra pessoa. Então, versículo 2: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. As pessoas pedem muitas coisas para Deus, mas elas pedem muitas vezes sem saber por que elas estão pedindo aquilo. Se a pessoa pede alguma coisa para vaidade, para ostentação, porque todo mundo casou, então agora eu tenho que casar. Não. Se todo mundo casou e você não pensou nisso antes, não era uma preocupação sua, então as outras pessoas casaram porque isso era importante para elas. Você deve casar? Sim, mas deve casar pelo propósito certo. Eu quero casar porque eu quero ter uma esposa que esteja junto comigo para cumprir o propósito de Deus. Você que está solteira deve procurar um marido para que você tenha sua família para honrar a Deus. Você que está buscando crescimento na sua carreira profissional, você deve buscar? Sim, mas porque eu quero crescer em sabedoria, eu quero servir mais pessoas, eu quero que a minha vida cumpra o propósito de Deus aqui na terra. Eu não quero ser uma pessoa que desperdiça os dons, os talentos, as capacidades que Deus me deu. Eu não quero viver uma vida em que eu simplesmente respiro e passo pela terra e não cumpro o propósito de Deus, o que Deus quer de mim. Então o versículo 2 ele fala sobre isso. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Tudo que nós pensamos que é bom para nós, muitas vezes nós pensamos, isso aqui vai ser bom para mim. Tem pessoas que, por exemplo, querem tirar uma carteira de motorista quando completam 18 anos. Isso aqui é um exemplo. Os jovens, eles completam 18 anos, eu quero tirar a carteira de motorista porque eu já quero pegar o carro e já quero dirigir. Mas nem todos os jovens que têm 18 anos têm maturidade para guiar um carro. Tanto que tem muitos jovens que perdem a vida, porque pegam o carro naquela ansiedade de pegar o carro, começam a dirigir em alta velocidade, acabam perdendo a vida num acidente. Então todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. É bom dirigir? É ótimo. Você deve ter um carro? Sim, você deve ter. Facilita a nossa vida. Mas qual o motivo de querer o carro?
Então esse versículo 2, ele nos chama a atenção. Quando você pedir alguma coisa para Deus, não diga: "Ah, isso aqui é bom para mim porque é isso que eu quero, porque é o que eu quero". É o que você quer, mas por que você quer? Cumpre o propósito de Deus? É para a glória de Deus? Ou é por uma questão de vaidade pessoal? Ou porque as pessoas à sua volta estão fazendo isso e você também quer fazer e não corresponde ao que você estava pensando naquele momento? Tem que ter um propósito e tem que estar alinhado à vontade de Deus. Porque, como nós lemos no versículo 1 e nos últimos versículos, Deus é soberano. Então, que a sua vontade esteja alinhada ao propósito de Deus. Eu quero tirar a carteira de motorista porque eu quero dirigir, porque eu tenho mais facilidade para ir até a casa do Senhor. Eu quero me casar porque eu quero ter uma pessoa que vai dividir a vida comigo, que eu vou formar a minha família. É da vontade de Deus a formação de famílias. Eu quero liderar o ministério porque eu quero aprofundar no conhecimento da palavra e ajudar outras pessoas a seguirem o reino de Deus, resgatar pessoas para o reino de Deus. Eu quero ter prosperidade, riqueza, porque eu posso aumentar projetos sociais, eu posso criar projetos para ajudar outras pessoas que estão carentes e que precisam de ajuda. Se eu não tenho recurso, eu não posso fazer isso. Então, tudo que nós fazemos tem que estar alinhado à vontade de Deus. Versículo 3. O verde é a cor que nós estamos usando para os versículos que falam da justiça. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Deus, ele ama a justiça. Não adianta. Justiça significa obedecer a palavra dele. Quem faz justiça é o justo. O justo, nós sempre comentamos aqui, lembre-se da pessoa que usa uma roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo é aquele que estuda a palavra de Deus, examina a vontade de Deus e ele fica colado em cumprir a vontade de Deus. Então, fazer justiça significa cumprir os mandamentos do Senhor. E julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor. Julgar com retidão é que muitas vezes nós, no tratamento das pessoas, nós às vezes prestigiamos, privilegiamos algumas pessoas e julgamos outras pessoas com de forma mais severa. E lá em Provérbios, no capítulo 11, está escrito que balança enganosa é abominável ao Senhor, que Deus ama a justiça. Então, julgar com retidão significa tratar a todos da mesma forma. Se o teu filho ou o teu parente fez alguma coisa errada, ele deve receber a punição, da mesma forma como uma pessoa de fora. Isso é julgar com retidão. Nós temos uma tendência a aliviar as consequências, muitas vezes, quando são nossos familiares. O ser humano trata as pessoas de acordo com o grau de amizade ou inimizade que tem com a pessoa. Então tem uma frase que fala assim: para os amigos, os benefícios, e para os inimigos, os rigores da lei. Isso é injusto. Então, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Não adianta jejuar, se sacrificar, orar de joelhos durante várias e várias horas, conhecer toda a Bíblia, fazendo sacrifício, se não se cumpre a palavra de Deus. Como nós falamos, fazer justiça é obedecer os mandamentos do Senhor. Fazer justiça é ser justo. Ser justo é cumprir, obedecer os mandamentos. Deus ama mais a obediência do que o sacrifício. Deus, ele ama a obediência do que o sacrifício. No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a Bíblia fala que Deus mandou o rei Saul
destruir a cidade dos amalequitas, porque os amalequitas tinham destruído durante um tempo atrás o povo de Israel. E Deus mandou o rei Saul ir lá e destruir aquela cidade para que eles não pudessem mais destruir Israel. O rei Saul foi até lá e a Bíblia conta em 1 Samuel 16 que ele pegou todos os animais, os melhores, e ele trouxe para Israel. E o profeta Samuel disse para o rei Saul: qual foi a ordem do Senhor? E aí o rei Saul respondeu: Deus mandou exterminar os amalequitas, mas eu vi que as ovelhas, que essas que eu trouxe eram as melhores para fazer sacrifício ao Senhor. E aí Samuel olhou para o rei Saul e disse: por acaso tem o Senhor prazer em sacrifício ou na obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque você fez isso, hoje o seu reinado foi removido da tua mão e o Senhor tem preparado outro melhor do que você para ocupar o seu lugar. Foi nesse dia que Deus determinou o fim do reinado de Saul, porque ele achou que o sacrifício era melhor do que a obediência. Então aqui o versículo 3: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Quando você lê o livro de Jeremias, a Bíblia de Ezequiel também, que são os livros de dois profetas, de Jeremias e de Ezequiel, você encontra ali Deus falando para eles avisarem o povo: que prazer eu tenho quando esse povo celebra as suas festas, dizendo que estão celebrando as festas para honrar o meu nome. Porque quando eles fazem as suas festas e eles jejuam, eles não atendem o órfão, eles maltratam as viúvas, e eles agem com mentira no dia a dia. Então, o jejum que eu quero é que exista o coração quebrantado, que exista obediência, que exista o cuidado com os órfãos e com as viúvas. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, está escrito assim: veja aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada, ou seja, sem mancha, imaculada é sem mancha, a religião pura e sem nenhuma mancha imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então veja que aqui tem uma ordem. Primeiro, cuidar do próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E aí depois guardar-se da corrupção do mundo. Então, Deus ele quer mais a obediência, a preocupação com o próximo do que o sacrifício. E veja aqui ainda em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, se eu falo muito, mas eu não tenho amor, eu só estou fazendo barulho. Para Deus, não tem nenhum significado. Versículo 2: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Não adianta ter o dom de profecia,
Não adianta pregar e pregar e pregar. Não adianta dizer que vai todos os dias nos cultos. Não adianta dizer que deu muito dinheiro para a caridade da igreja. Não adianta dizer que conhece a Bíblia inteira. Não adianta dizer que tem muita fé, porque se não existir o amor ao próximo, tudo isso para Deus não tem valor. Como nós lemos lá em Tiago 1,27. Primeiro é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Depois, se preservar da corrupção do mundo. Aí o versículo 3, ó. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Uma pessoa pode querer fazer uma grande ação de caridade para mostrar para os outros que é uma pessoa boa. Jesus falou sobre isso lá em Mateus, no capítulo 6. Jesus disse assim: quando vocês ajudarem alguém, não façam como os fariseus, que fazem tocar a buzina para dar a esmola, para que todos vejam e para que eles recebam os aplausos, mas que a sua mão direita não sabe o que faz a sua mão esquerda. Então, aqui no versículo 3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, voltando aqui para Provérbios 21, versículo 3, fala sobre isso. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. A justiça para Deus é cumprir os seus mandamentos, mas o primeiro mandamento é amar ao Senhor acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todos os seus bens, com tudo que você é, com tudo que você tem. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E esse amar ao próximo como a si mesmo é ter o zelo e o cuidado em relação ao próximo e julgar a todos com retidão. Julgar com retidão é aplicar a advertência e o castigo para todo aquele que erra, mesmo que sejam as pessoas próximas a nós. E dar honra a todos aqueles que estão fazendo as coisas corretas, de maneira imparcial, porque isso é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Versículo 4. O olhar altivo, o coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. É pecado a soberba, a arrogância, o orgulho. Essas coisas são as coisas que as pessoas do mundo buscam. Veja o que está escrito aqui em João. Aqui em 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17. Aliás, vamos ler aqui o 15, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne são os desejos de pecar da nossa carne, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, os pecados que cometemos com os nossos olhos, a cobiça e a soberba da vida. Esse é o destaque aqui desse versículo. A soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse versículo 16 aqui, quando ele fala a respeito da soberba da vida, as pessoas ficam nessa vida buscando cargo, posição, dinheiro, poder. E muitas vezes elas querem essas coisas para poderem dizer: olha só, eu venci o mundo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Isso é a soberba da vida. E esse texto aqui de 1 João, capítulo 2, está dizendo que quem fica ocupado com essas coisas de querer posição, carreira, poder, ou querer dizer para outras pessoas que olha só, eu venci,
para querer dizer que é superior aos outros. As pessoas ficam buscando isso. Porque olha só, eu tive sucesso, que isso é pecado. É isso que as pessoas do mundo procuram. Mas os justos, os que seguem a Deus, não querem isso. Eles querem apenas amar a Deus, respeitar o próximo e cumprir o propósito de Deus. E pensar dessa forma traz uma vida de paz. Muitas pessoas se matam, se sacrificam, não porque elas realmente querem aquilo, mas porque elas querem dizer: eu venci, olha só o que eu tenho. Então, voltando aqui para Provérbios 21 e lendo aqui esse versículo 4, nós vemos isso, o olhar altivo, que significa aquele olhar que eu me coloco mais alto que o próximo. O coração orgulhoso, olha só, tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui. E até a lavoura dos ímpios são pecado. A lavoura dos ímpios é o trabalho dos ímpios, dos que não seguem a Deus. Às vezes a pessoa monta um ótimo negócio, monta um grande negócio, a pessoa prospera muito, mas ela faz tudo isso pela soberba da vida. Isso é pecado. O versículo 4 está dizendo: não fiquem com os olhos preocupados com as coisas dessa vida. Isso é pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é adorar e glorificar a Deus. Veja aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, veja o que a Bíblia nos fala. Versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. O que a Bíblia está dizendo? Lembre de Deus o mais cedo que você puder, para que você viva uma vida com Ele e encontre o propósito da vida. E não viva sobrecarregado, lutando tanto por coisas dessa vida que vão ficar aqui na terra e que muitas vezes as pessoas ficam se vangloriando para dizer: olha só, eu consegui isso, consegui aquilo, e tudo isso, todo esse esforço vai ficar aqui na terra, sem nenhum sentido, sem nenhum valor. E ele está dizendo: antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Agora veja o versículo 2: antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Agora veja o versículo 13: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o versículo 13, que está aqui terminando o livro de Eclesiastes, o rei Salomão, ele escreveu Provérbios quando ele era jovem, e quando ele estava mais velho, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Então, esse mesmo homem que para quem Deus deu a sabedoria de escrever Provérbios, quando ele estava mais velho, ele escreveu o livro de Eclesiastes, refletindo sobre tudo que ele conquistou, sobre tudo que ele conseguiu. E ele chegou à conclusão final. Aqui, Eclesiastes 12 é o último capítulo de Eclesiastes. Ele está encerrando o livro. E ele está dizendo: olha, de tudo que eu vivi, de tudo que eu ouvi, o fim que eu descobri é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, ele colocou aqui: o nosso propósito é glorificar a Deus. Se você ler Eclesiastes no capítulo 2, nós não vamos ler aqui, porque o propósito é ler Provérbios 21 hoje, mas só para ficar aqui a lembrança de Eclesiastes 2, ele fala: eu fui rei, eu tive tudo que eu quis, eu plantei vários jardins, eu construí vários palácios,
eu contratei cantores para me divertir, eu tive todas as mulheres que eu quis. Quem conhece a história de Salomão sabe que ele chegou a construir um harém e ele chegou a ter 1000 mulheres, e ele fala no capítulo 2: eu fiz tudo isso querendo descobrir a alegria e a felicidade, mas eu não descobri a felicidade em nada disso. E aí ele vem aqui, aí ele vai escrevendo os outros capítulos de Provérbios. E no capítulo 4 ele fala assim: eu trabalhei, trabalhei e procurei encontrar um sentido no trabalho, mas eu também não encontrei sentido no meu trabalho, porque eu construí e fiz muitas coisas. E aí ele vai falando até que ele chega aqui no capítulo 12 e ele diz isso aqui: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Retomando aqui Provérbios 21, versículo 4, toda essa preocupação com as coisas da vida, o olhar altivo, o coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Ou seja, o trabalho que eles fazem é pecado porque o objetivo não é glorificar a Deus, é glorificar a si mesmo, é dizer que venceu ou coisa assim. Ou a satisfação da própria vaidade. Versículo 5: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. O versículo 5 está aqui em azul, porque o azul é a cor que estamos usando para preguiça, para diligência e para trabalho. O versículo 5 está dizendo: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Versículo 6: trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. O versículo 6 colocamos em roxo, porque o roxo é a cor sobre que fala dos versículos sobre a nossa palavra. Então o 6 aqui está dizendo, ó, trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa. Quem usa língua mentirosa para conseguir riqueza é uma perda de tempo, é uma vaidade. E aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Aqueles que são levados a buscar a riqueza, mentindo para os outros, estão buscando a sua morte. Outro dia conheci um homem que estava, estava com o desejo de matar um corretor que vendeu um terreno na praia que não existia. Então ele levou aquele senhor para a praia, mostrou um terreno e disse: ó, esse terreno aqui tem essa matrícula. E aquele senhor acreditou naquele falso corretor, entregou o dinheiro. Depois, quando foi tomar posse do terreno, descobriu que o terreno tinha outro dono. E ele estava ali dizendo: no dia que eu encontrar esse homem, eu vou matar ele. Então aqui é um exemplo do versículo 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade. Ele usou a falsidade para vender um terreno que já tinha dono, com a finalidade de ajuntar o tesouro dele, de conseguir a riqueza dele. Aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. Rapina é aquilo que as aves, a águia, o corvo, os urubus, eles voam com altas velocidades e abatem as suas vítimas. Então é aquilo que elas coletam. Os ímpios, eles fazem isso. Eles enganam, mentem e conseguem dessa forma riquezas. Mas o versículo 7 está dizendo: as rapinas dos ímpios, aquilo que eles conseguem, as riquezas que eles conseguem, com as suas mentiras, com as suas trapaças, com os seus enganos, virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. Eles fazem as coisas erradas e depois eles serão destruídos por isso. Versículo 8. O caminho do homem perverso, agora ainda no versículo 7, mas os que praticam a justiça podem andar de cabeça erguida, tranquilos, sem medo nenhum daquilo que fizeram,
sabendo que não vão ser perseguidos por ninguém, porque praticaram sempre a justiça. Versículo 8: O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. O versículo 8 está dizendo: Não ande com o homem perverso. Ele anda no caminho torto e ele vai arruinar a sua vida, porque ele vai influenciar você para que você faça as mesmas coisas que ele faz. Mas ande com aqueles que são puros, porque a obra do puro é reta. Escolha bem os seus amigos. Versículo 9: Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. O versículo 9 está dizendo: Seja uma pessoa de paz. Não viva discutindo dentro do seu casamento. Se você é uma pessoa que vive criando rixas, se você é uma pessoa que vive criando problemas, você vai ser uma pessoa detestável. O versículo 9 fala: É melhor morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. O versículo 9 está dizendo: Seja uma pessoa de paz. E essa ideia aqui do versículo 9, ela se repete no versículo 19. Veja aqui o 19: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então existem dois versículos aqui dizendo assim: é terrível você viver na mesma casa com uma pessoa que vive reclamando. O texto aqui fala de mulher rixosa e mulher iracunda, mas deve-se entender a pessoa rixosa, porque tem homens que também são reclamões e que trazem o problema para o casamento. O versículo 9 e o 19 estão dizendo: seja uma pessoa de paz, seja uma pessoa que trata bem o seu marido, a sua esposa. O versículo 10: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Então o ímpio é aquele que só pensa no mal, ele não se agrada do próximo. O ímpio, ele é egoísta, ele pensa só nele. Versículo 11: quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Esse versículo 11 está dizendo: quando você castiga quem faz as coisas erradas, o simples, o ingênuo, ele olha e ele aprende a ser sábio. Ele fala: se eu fizer isso, eu vou sofrer esse castigo, eu não quero isso para mim. Por isso, você que é dono de negócio, você tem que aplicar a advertência, tem que demitir quando um colaborador faz algo que merece advertência ou demissão. Tem muitos donos de negócio que dizem assim: mas meu Deus, ele é pai de família, ela é mãe de 2 filhos. Se a pessoa fez alguma coisa errada, a ponto de merecer a demissão, você tem que aplicar a demissão. Porque se você não aplica a demissão, é você que vai carregar esse fardo. Parece duro falar dessa forma. Parece que a pessoa é insensível. Mas não se trata de insensibilidade. Pense em Deus. Nós estamos lendo Provérbios 21, que fala que Deus é soberano. No dia do juízo final, as pessoas dizem que ninguém vai para o inferno. Mas a Bíblia é muito clara no livro de Apocalipse. Se você ler o capítulo 20, lá está escrito que no dia do julgamento final serão abertos os livros. E aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então veja que Deus, ele dá chances para que as pessoas se arrependam e o aceitem e sigam a ele. Mas se a pessoa não aceitar a porta da graça, Deus lança a pessoa no inferno. E as pessoas podem pensar assim: mas Deus não é amor.
Deus, ele é amor, sim. O amor de Deus foi enviar Jesus para que todo aquele que crer nele receba a salvação. Então, o versículo 11, quando ele fala aqui, quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. Você tem que aplicar a advertência e, se o caso é de demissão, você tem que demitir. Não é uma situação de, ah, coitadinho dele, coitadinha dela. A pessoa tem que saber quais são as obrigações que ela tem. Quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. Versículo 12. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que o versículo 12 está dizendo é que o justo, ele considera a casa do ímpio. Quer dizer, o justo, ele fica prestando atenção no que acontece com a casa dos que praticam o mal. E ele olha com prudência, ele percebe. Aquela pessoa praticou o mal e ela recebeu como resultado o mal que ela praticou. Então o versículo 12 está dizendo assim: prudentemente considera o justo a casa do ímpio. O ímpio ele olha e ele fica considerando, pensando ali. Quando os ímpios são arrastados para o mal. Quando ele vê o ímpio sendo arrastado para o mal, o justo aprende. Aquela pessoa fez o mal, ela recebeu o mal. O versículo 12 está nos dizendo assim: observe o que acontece com as pessoas que praticam o mal. Observe, e você vai perceber que quem pratica o mal recebe o mal. E aprenda que vale a pena você ser justo e que vale a pena você seguir o caminho reto, porque fazendo as coisas certas, Deus vai guardar você de todo o mal. Então, o versículo 12 está dizendo que o justo, ele vê com prudência, ele observa bem o que acontece. Versículo 13: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O versículo 13, ele pode ser lido junto com o capítulo 11, versículo 25. O capítulo 11 de Provérbios, no versículo 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Então, o capítulo 11, no versículo 25 de Provérbios, fala sobre a importância da generosidade. Quando você é generoso, quando você é bondoso, quando você atende o pobre, no dia que você precisar, Deus prepara alguém para ajudar você, porque Ele sabe que você fez o bem para o próximo. E o 13 aqui reafirma isso. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará, e não será ouvido. O versículo 14: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. O versículo 14 fala sobre a importância dos presentes. Então, quando você tem, se de repente ocorreu um problema com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, com seu amigo, um presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio abate uma forte indignação. O versículo 14 está dizendo: se alguma coisa aconteceu de errado, dê um presente para a pessoa para a reconciliação. O presente é uma boa forma de reconciliação. O versículo 15: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. Quem pratica a justiça sente-se feliz por isso, mas quem pratica iniquidade é um espanto. Versículo 16: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então, quem se desvia do caminho do entendimento acaba perdendo a sua vida. Lá em Provérbios, no capítulo 6, na parte final, está escrito sobre não sair com a mulher do próximo.
lá está escrito: aquele que adultera com a mulher do próximo é falto de entendimento. No dia da vingança, o marido não receberá nenhum presente. Isso está escrito lá em Provérbios, no capítulo 6, na parte final. Então, é um exemplo aqui do versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, anda sem entendimento, na congregação dos mortos repousará. Versículo 17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O versículo 17 fala sobre pessoas que gostam muito de fazer festas. Quem vive fazendo festa não enriquecerá. Versículo 18. O resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. O versículo 18 está dizendo assim: o justo, ele faz a coisa certa. Então, quem tropeça e cai nas coisas erradas é o ímpio. Então, o resgate do justo é o ímpio. O justo vai andar no caminho certo e ele vai ficar resgatado de tudo aquilo que é mal. No lugar dele, quem vai ficar é o ímpio, é o que pratica o mal. Em outras palavras, o versículo 18 é: se você for justo, você vai colher os benefícios da justiça. Quem vai cair no mal vai ser o ímpio. Então, o versículo 18 ele diz isso: o resgate do justo é o ímpio e o resgate do reto é o iníquo. O versículo 20, já comentamos o 19, que fala sobre que é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda, do que com uma pessoa rixosa e iracunda. O 20, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O versículo 20 fala que o homem que é sábio, ele cuida bem da administração financeira da sua casa. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O sábio, ele tem tesouro desejável. Tesouro desejável fala sobre a questão financeira. Azeite fala sobre a presença de Deus. Então, o sábio, ele tem tesouro desejável, a questão financeira, e azeite, presença de Deus. Mas o homem insensato o devora. O homem insensato gasta de maneira inadequada o seu dinheiro e ele não tem também a presença de Deus. Versículo 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, quem segue a justiça, justiça é a vontade de Deus, e a bondade pratica o bem ao próximo, vai achar a vida, a justiça e a honra. Você que conhece as pessoas que andam na justiça, as pessoas encontram a vida. Elas encontram a vida porque, como elas sempre fazem as coisas certas, nunca elas vão ter alguém querendo a morte delas. Elas não adulteram, não trapaceiam, não enganam ninguém. Então elas encontram a vida, encontram a justiça e são pessoas honradas. 22. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O versículo 22 está dizendo que com a sabedoria você pode destruir as muralhas de uma cidade. A sabedoria vale mais do que a força. A estratégia vale mais do que a força. Versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. O 23 fala sobre o que nós falamos. Se você fala palavras boas, se você guarda suas palavras, você protege a sua vida. Nós já falamos sobre isso quando nós lemos Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, o tema principal é o poder das palavras. O 21 aqui é a soberania de Deus.
mas Provérbios 15 fala sobre como falar, o que falar, quando falar. Versículo 24. E nós vimos lá em Provérbios 15 que a resposta branda desvia a fúria. Você deve falar de maneira suave, que há momentos em que você deve se calar, que você não deve corrigir o tolo, porque se você corrige o tolo, ele não escuta você e ele ainda te incomoda pelo fato de você ter corrigido ele. Versículo 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. Então aqui o versículo 24 fala que o soberbo e o presumido, quem é o presumido? É aquele que acha que é superior, que é melhor do que os outros. Quanto ao soberbo e o presumido, zombador é seu nome. Significa ele desrespeita a todos. O soberbo e o presumido, ele só quer saber de achar que é melhor, achar que é superior aos outros. Então, o zombador é o seu nome. Ele zomba do próximo. Ele não liga, não tem respeito nenhum, consideração nenhuma por outras pessoas. Ele trata com indignação e soberba. 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. 26. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Então, o preguiçoso é aquele que se recusa a trabalhar, aquele que não faz a sua parte. Consequência: deseja e não consegue nada, fica só na cobiça. Mas o justo dá e nada retém. O justo aqui é aquele que obedece à palavra de Deus e que acorda cedo, busca sabedoria, busca crescer na carreira, busca conhecimento, tudo isso para louvar a Deus. Não por uma questão de soberba da vida, mas para louvar a Deus. Ele tem para dar e ele não precisa reter nada, porque aquele que honra ao Senhor e que faz a sua parte, ele é abençoado. Ele administra bem aquilo que ele recebe. O justo, como diz aqui no versículo 20, ele tem tesouro desejável, ele administra bem o seu recurso, ele tem azeite, ele tem presença de Deus. O azeite simboliza a presença de Deus. Ele anda com Deus. E como nós lemos aqui no versículo 17, necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Aquele que ama os prazeres, ele não enriquece. Aqui no versículo 17, a palavra azeite, ela não tem o sentido de azeite e presença de Deus. Aqui no versículo 17, o azeite que ele está falando é aquele que ama a comida, aquele que ama a festa, o vinho e o azeite. Então, quando você lê o texto de Provérbios, você tem que verificar qual o contexto daquela palavra. Aqui, ele está falando de vinho com azeite. Então, aqui no versículo 17, a ideia é o que ama a festa e muita comida nunca enriquecerá. Agora, no versículo 20, quando ele fala tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora, ele está falando aqui de tesouro desejável e de azeite do sábio. O sábio, ele é aquele que teme ao Senhor. Então é aquele que ele busca o reino de Deus. Mas você também pode interpretar aqui que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, no sentido de que há comida farta, há uma mesa abençoada na casa do sábio. Agora aqui o versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Esse versículo reforça aquilo que nós lemos anteriormente, de que não vale nada o sacrifício, porque Deus ele prefere a obediência que nós comentamos aqui no versículo 3.
Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então aqui o versículo 27, ele reforça o versículo 3. O sacrifício dos ímpios é abominação. Deus nem aceita o sacrifício. Temos que tomar o cuidado para não fazer jejum, oração, consagração, dar muita oferta e mesmo assim não sermos aceitos por Deus, porque o desobedecemos em outras coisas. Deus ama mais a justiça. Então o versículo 27 fala: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna, muito mais quando se oferece com intenção maligna. Esse versículo 27 fala sobre aquela pessoa que diz assim: Deus, se o Senhor me der isso, eu vou ofertar isso. E a pessoa pede alguma coisa com intenção maligna. Um exemplo aqui de sacrifício dos ímpios é uma pessoa fazer uma campanha de oração pedindo para Deus que o seu cônjuge vá embora de casa. Você já viu isso? Eu já vi uma pessoa dizendo assim: irmão, me ajuda em oração que eu já não estou mais aguentando a minha mulher. E eu quero que Deus toque para que ela vá embora, porque se ela vai embora, aí foi ela que foi embora e eu posso casar de volta. Então, eu tô orando para ela ir embora, porque daí eu posso casar de volta. Isso é um sacrifício dos ímpios. Porque a palavra de Deus fala que você deve honrar o seu marido, você deve honrar a sua esposa. A Bíblia fala que o casado e a casada devem velar um pelo outro, cuidar um do outro. Então, isso é um sacrifício dos ímpios. A pessoa diz: eu vou fazer uma campanha de oração. Olha a situação. Eu vou fazer uma campanha de oração para que a pessoa vá embora. Eu já vi irmã também dizendo isso. Ah, eu não aguento mais o meu marido. Então eu vou fazer uma campanha de oração porque daí a pessoa vai embora. O versículo 27 fala: o sacrifício dos ímpios é abominação. Ah, estou fazendo uma campanha. Vai jejuar, vai orar, vai se sacrificar e Deus está dizendo: eu não mandei você fazer isso. Esse tipo de oração eu não recebo. Esse tipo de jejum, esse tipo de propósito não está alinhado com a minha palavra. Então, o sacrifício dos ímpios é a abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Ou seja, muito pior ainda, quando a pessoa faz um propósito com Deus que não é alinhado com a palavra de Deus. Pessoas que muitas vezes buscam seu interesse. Ela fala: ah, eu quero, no caso aqui, algumas pessoas, eu quero ficar rico. Deus, me dá riqueza. Me dá riqueza, me dá riqueza. Jejuam, fazem campanhas dizendo: eu quero ficar rico. Qual o propósito de se buscar a riqueza? É para glorificar a Deus ou é para satisfazer o ego, a vaidade pessoal? Cumprir o propósito dessa vida, que nós lemos lá em 1 João capítulo 2, do versículo 16, a soberba da vida é pecado. Como nós lemos aqui no versículo 4, aqui, olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então, eu quero riqueza para poder dizer que eu venci. Qual a razão desse pedido a Deus? Então, esse versículo 27, ele fala sobre isso. O sacrifício dos ímpios é abominação. Quando você jejua, quando você ora, quando você faz um propósito com Deus, você tem que ter uma motivação que louva a Deus. Quanto mais oferecendo com intenção maligna, se a intenção
é maligna, é contra a vontade de Deus, Deus nem recebe. E o versículo 28, a testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O versículo 28 fala sobre a mentira. Fale a verdade. O homem que ouve falará sem culpa. Quem presta bem atenção, quem ouve, fala com correção. Então, essa é a meditação de Provérbios, capítulo 21. O ponto principal de Provérbios 21 é a soberania de Deus. Ele tem o poder de tocar o coração de quem quer que seja. Pode ser o rei, pode ser o juiz, o patrão, o empregador, pode ser quem quer que seja. Pode ser, às vezes, em algum contexto, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, que muitas vezes está com o coração endurecido para alguma coisa que você está pedindo a Deus aí, mas Deus pode mudar o coração da pessoa pelo poder soberano que ele tem. E nós vimos aqui nos últimos versículos que não adianta alguém confiar nos seus carros, nos seus cavalos, na sua inteligência, na sua sabedoria. Quando Deus determina alguma coisa, é Ele que é soberano e é Ele que determina. Então, essa é a meditação de Provérbios 21. Agora eu faço um convite a você que escutou essa mensagem, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aqui na tela você vê a oração de confissão. Essa oração de confissão é para você confessar que você tem pecados, que você reconhece que você depende do Senhor Jesus. Que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que crer nele e o aceitar receba a vida eterna. Nós somos pecadores. Nós precisamos do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. É quando você confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Salvador do quê? Ele morreu por nós na cruz, então ele nos justifica do pecado diante de Deus. Quando você recebe Jesus, quando você aceita ele, quando você confessa a ele, você está dizendo que você sabe que tem pecados e que diante de Deus esses pecados são justificados quando você recebe a Jesus. Então faça essa oração agora para que você esteja com o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia fala em Apocalipse 20 que no dia do julgamento final, todos os que estiverem com o seu nome no livro da vida herdarão o reino de Deus. E em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia fala que ele está batendo na porta. E se você abrir a porta e receber a ele, ele entrará na sua vida e ceará com você para que você tenha o seu lugar no céu. Então faça essa oração aqui, a oração de confissão. Número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E número 3, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. E se você tem na sua casa algum anjo, santo, imagem, embale, coloque fora da sua casa, porque você não precisa disso. Quando você recebe Jesus, veja ali a frase número 2. Você pediu o perdão dos pecados e para Deus te dar o Espírito Santo, para te guiar até o céu. Então você já recebeu o Espírito de Deus na sua vida. Você não precisa de nenhum desses objetos, porque o próprio Deus está com você a partir de agora. Então procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser dedicadas exclusivamente a Jesus. Participar de uma igreja é importante. Talvez você esteja dizendo, eu não preciso de igreja, mas você precisa da comunhão entre os irmãos.
Provérbios 18 fala que aquele que anda isolado busca o seu próprio interesse e é tolo, porque quando você anda isolado, você fica como uma ovelha frágil e fácil de ser arrebatada pelo inimigo. Mas quando você anda em comunhão e você procura irmãos que estão comprometidos com o reino dos céus, você tem pessoas que podem orar com você, meditar na palavra e trazer crescimento espiritual para a sua vida. Então repense, e se você está decepcionado ou porque viu pessoas fazendo coisas erradas, nenhuma igreja na terra é perfeita. Todas as igrejas têm pessoas que praticam o mal também. E também tem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja e que não se converteram. Mas não foram essas pessoas que morreram por você na cruz. Quem morreu por você na cruz foi Jesus. E o que você deve fazer é manter distância dos que praticam o mal e andar com aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Não olhe para os que erram, olhe para a cruz e apenas para Jesus. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 21. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar a confiar os nossos projetos totalmente nas tuas mãos. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para seguir na tua direção hoje e sempre. Livra-nos do olhar altivo, da soberba dessa vida, e que todos os nossos planos e propósitos estejam alinhados aos teus, e que nós possamos sempre honrar ao Senhor em tudo o que fazemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Abençoa esse teu filho, essa tua filha, que viu de repente que tem algum propósito que não está alinhado ao Senhor. Eu peço que o Senhor agora ajude esse teu filho, essa tua filha, a perceber que existem coisas que estão pedindo ao Senhor que na realidade ainda não estão alinhados ao teu propósito. Que os teus filhos possam ter essa compreensão pela revelação, pelo discernimento que é dado pelo teu Espírito Santo, para que possam se alinhar aos teus propósitos e dessa forma alcançarem as suas petições. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém e amém.